Olá, meus amigos. No vídeo de hoje a gente vai ver algumas dicas pessoais minhas, né, para fotografar borboletas. Então eu tenho fotografado borboleta aí desde sempre, né, desde que eu tive a minha primeira máquina fotográfica. Mas eu comecei a me dedicar mais a esse tópico nos últimos 2 anos. Então, nos últimos 2 anos aí, eu fui aí na mata mais de 60 vezes aí e aprendi algumas coisas e eu vou passar para vocês aí gratuitamente meu aprendizado. Como de praxe, está meu nome aí, né? E meu e-mail também, se alguém quiser entrar em contato. E também uma foto do autor sempre. Então vamos direto ao assunto aí, sem mais delongas, que é qual a melhor época do ano e melhor horário do dia para fotografar os insetos. Então vamos na primeira parte aí. A melhor época do ano para fotografar a borboleta é o verão, mas você vai achar borboleta o ano inteiro, certo? Então ali outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro seriam os meses assim de maior atividade das borboletas. Mas a Léria Olena, que a gente vai ver daqui a pouco, é uma borboleta que você pode encontrar o ano inteiro. A Delfa também, vou depois mostrar, você pode encontrar o ano inteiro. Já algumas borboletas mais grandes, relacionadas a cursos d'água, como o morfo, você vai encontrar geralmente nos meses bem quentes mesmo. Tá? E a gente deve lembrar, né, que tem outros insetos como besouros que eles são muito mais do verão, né, são muito mais encontrados no verão do que as borboletas, proporcionalmente, certo? Então a gente tem aí um ciclo que a borboleta completa, né, ao longo do ano, que é, nossa, caminhão atrapalhando. Bom, voltando aqui então, é um inseto que tem a fase de ovo, larva, ninfa, né, pupa e adulto. Então se você quiser realmente fazer uma ilustração legal no seu blog, no seu livro, o mais correto, como já foi me falado por pessoas que trabalham, né, com borboletas, é fazer o barcode, coletar o indivíduo e fazer uma análise genética para ver realmente qual é a espécie. Mas para aquelas pessoas que apenas querem fotografar e ilustrar várias coisas com fotografia, e não querem matar o bichinho, você pode fazer as fotos, né? E se você quiser realmente conhecer o bichinho, você tem que ver as fases da vida dele, né? Então, tem borboletas que passam por toda essa metamorfose, né? E muitas vezes são bem diferentes, né? O ovo da larva, a larva da pupa e a pupa do adulto. Entre as espécies, né? E também dentro da mesma espécie existe cores muito diferentes dependendo dessa fase. Então, vai chegar um momento que a borboleta vai ficar adulta, né? Reprodutiva, elas vão voar juntas, acasalar. E depois as borboletas passam por um período de senescência, que é um período que eu considero mais fácil de você fotografar as borboletas. Então eu diria assim, ao longo da vida de uma borboleta, você vai poder fotografar o ovo dela, a lagarta dela, né? E ela saindo do casulo. No momento que ela sai do casulo, ela vai encher as asas de ar e esse é um momento assim bastante que ela fica bastante parada. Então se você pegar ela nesse momento, você conseguirá fazer excelentes fotos até o momento que ela influa as asas e as asas vão estar com todas as escamas completas, né, bem bonitinhas e as cores vão estar muito bem. Vai ser a melhor foto possível em termos de cores da borboleta. Depois, ao longo da vida, a borboleta bate num galho, bate em outra borboleta, cai no chão, pode ir perdendo as escamas. Mas quando a borboleta é muito ativa, eu recomendo que você ou fotografe ela logo que ela sai do casulo, e às vezes é difícil você achar uma saindo, ou depois na fase mais senescente, se você encontrar ela ainda bem de escamas, né, ela vai ficar um pouco mais cansada e já antes da morte ela vai ficar quase parada. Aí você consegue fazer boas fotos se ela for uma borboleta que não teve assim danos nas asas, né? Ao longo do dia,
eu diria assim que o melhor momento é logo de manhã cedo, porque as borboletas, elas, como todos os insetos, elas precisam de bastante calor para funcionar. Então, de manhã cedo ela está meio atordoada ainda antes do sol nascer, ou logo antes que o sol ainda está bem baixo, ela começa a esquentar e depois ela entra em atividade. Em alguns casos de borboletas que são muito ativas, você só vai conseguir fotografar ela ou quando ela sai do casulo, ou quando ela está de manhã cedo, ou quando ela está senescente. Moura foi um caso bem típico desse problema aí. Eu vou mostrar daqui a pouco as fotos dessas borboletas que você só fotografa quando ela está nascendo, ou quando ela está velha, ou quando é muito cedo de manhã. O maior momento, o momento em que mais borboletas estão em atividade é ao meio-dia, certo? Depois a atividade de todas elas vai caindo até o momento que você vai encontrar só borboletas crepusculares que costumam sair naquela hora do pôr do sol. São geralmente borboletas mais raras, mais difíceis de ver e mais difícil tecnicamente de fotografar, como eu vou mostrar para vocês. Então aqui nesse gráfico você pode ver a fase do sol, né, que é essa fase vermelha, tipo, o sol nasce às 6 da manhã, se põe às 6 da tarde, numa época dada do ano, e é o período que você vai fotografar mais borboletas. Mas é legal saber que depois, quando o sol se põe, a gente vai ter mariposas, certo? É possível você encontrar borboletas depois que o sol se pôs para fotografar. E é possível encontrar mariposas durante o dia, quando é o pico de atividade das borboletas, tá certo? Mas, em modos gerais, esse é o padrão, tá? Então, essa aqui é uma mariposa, ó, e eu fotografei ela durante o dia, certo? Essa aqui, ó, se não me falha a memória, o gênero é Opóptera e é uma borboleta crepuscular. Você pode ver aqui, ó, que está escuro, ó. Eu tive que usar o flash aqui para fotografar ela. Então ela vai aparecer só ali para você fotografar mais à tarde, mais à tardinha no caso. Essa é a morfo. A morfo pode ser azul e pode também ser branca. E essa morfo aqui é um caso típico assim, que eu demorei 2, 3 meses para tirar boas fotos, porque quando ela saiu, logo depois que ela sai do casulo, ela fica voando, voando, ela não para nunca. Ela só para à tardinha e se esconde embaixo das folhas, então você nem vê ela. As folhas vivas, no caso. E vocês podem ver aqui ó, que a asa aqui está um pouco danificada, ó, porque eu só consegui fotografar ela quando ela estava senescente, bem velhinha já, idosa. É um caso muito típico esse caso aqui, certo? De você só fotografar ela em momentos de velhice. Esse é o momento também que você vai conseguir fotografar a borboleta facilmente, que é o momento que ela está ovipositando. Então, eu consegui fotografar essa borboleta no momento frágil da vida dela, que ela estava colocando os ovos, ela estava muito concentrada nisso, ela nem tentou voar enquanto eu fotografava. Certo? Então tem certas particularidades aí. Bom, sobre períodos ao longo do ano e ao longo do dia e da noite, eram essas as informações que eu aprendi no meu trabalho. Agora, outra coisa que eu entendo é o comportamento das borboletas como sendo uma coisa importante, né? Então a gente vai ver vários aspectos aqui de como elas se comportam e o que isso influi na sua fotografia. Então a gente tem em primeiro caso aqui, ó, vou passar tudo que a gente vai falar, ó, a alimentação, tá? Borboletas são animais bonitinhos, mas algumas são nojentas, tá? Eu aprendi que tem certas espécies, como bíblios, por exemplo, e algumas outras, como as itomídeas, né? As aretes aqui, que é um gênero de borboletas, que elas adoram cocô de cachorro. Então, muitas vezes eu estava nas trilhas e eu via elas saírem do chão, pois elas estavam comendo fezes. E aí, esse é um momento assim que você tem que manter uma certa distância ao ver um cocô longe, né, no chão, até um pouco difícil, mas geralmente você encontra borboletas nos cocôs. E aí o que acontece? Você vê, se aproxima demais, sem saber, elas saem tudo voando. Algumas até ficam, que são aquelas
como é que é o nome agora? É com M, Memphis. Elas não dão bola porque elas são muito parecidas com folhas, então muitas pessoas não enxergam elas mesmo bem perto. Então elas confiam que não vai acontecer nada com elas e elas ficam no cocô. Mas você pode sair, dar uns 5 minutos e se aproximar bem devagar, já sabendo onde estão elas, que elas vão ficar ali, bem fixas para você fotografar. Algumas pessoas usam iscas para fotografar a borboleta. Elas levam frutas bem passadas, levam folhas de samambaia para dar uma disfarçada no que você colocou ali no chão. E aí elas vão vir no local, você coloca um banquinho, coloca um tripé e vai fotografar as borboletas de uma forma mais estática. Eu confesso que eu nunca usei isca, só usei uma vez, para falar a verdade, e não achei que funcionou muito bem, porque eu não gosto de ficar sentado no banquinho parado, eu gosto de caminhar na mata, caminhar na estrada. Então eu procuro onde elas estão, certo? Na questão da alimentação, elas vão estar geralmente, dependendo do gênero, em fezes de cachorro, outras muito tipicamente relacionadas a flores, né, como verbenáceas, e aqui a borboleta, que é a Aérea olena, que eu havia falado, e tem essas outras verbenáceas aqui, que são as lanternas, né, uma flor alaranjada, vermelha, venenosa, em termos de fruto, e essa flor aqui, ela fica uma boa parte do ano em flor, e ela atrai muitos gêneros de borboletas, tá? Atrai aqui as papilionoides, tá? E atrai também a aérea e uma série de outras. Então, o raciocínio clássico de quem busca borboletas é no lugar bem florido que elas vão estar lá. Isso é muito correto, mas existem outros lugares que você pode encontrar elas, como fezes, fontes de água, certo? Onde elas procuram água e minerais. E outra coisa que eu aprendi também é barranco. Tem muita borboleta que é da cor da terra e gosta da terra. Elas procuram os minerais na terra úmida. Então muitas vezes você está caminhando e não passa pela sua cabeça de olhar um barranco para ver onde tem uma borboleta, mas epifile é um gênero que é muito comum você ver elas em barrancos. Então, na questão de frutas, né, por exemplo, às vezes tem um pé de goiaba e caiu as goiabas, elas estão bem passadas, isso classicamente atrai as borboletas morfo, que são aquelas azuis grandes, bonitas. Tá? Outra questão é quando elas descansam. Tá? Então, tem borboletas que são muito ativas, mas tem borboletas que elas ficam a maior parte do tempo paradas, que é o caso aqui das estraladeiras. Tá? Essas estraladeiras, elas costumam parar em algum tronco e ficarem camufladas ali. Então, quando eu ando na mata, eu olho para o chão, olho para o barranco, para as fontes d'água, para onde tem flor, para onde tem fruta, mas eu também olho os troncos. Porque esse gênero aqui, chamado de Amadrias, ele é um gênero que, chamado de Amadrias, ele é um gênero que elas estão nos troncos. E é muito comum elas estarem em tronco de leguminosa, como angico. Agora é a família Fabácea, né? Mas elas estão ali. Bom, fácil de encontrar elas. E elas costumam ficar paradas e algumas também costumam procurar suor humano. Já aconteceu muitas vezes de eu estar com uma lente para fotografar a distância, depois eu vou falar sobre isso, mas a borboleta veio na minha canela ou no meu pé procurar suor e eu não, com aquela lente não conseguia fotografar a borboleta. Então depende, tem até gente que passa um pouco de sal na mão, no braço, para elas pousarem e com a outra mão a pessoa fotografa. Areia também, né, perto de praias de água doce, de riachos ou pequenas fontes d'água, elas gostam muito de ficar na areia. Outras gostam muito de subbosque, né, aqueles subbosques de floresta tropical cheio de rubiácea, né, cafezinho do mato, aquelas flores brancas, aquelas flores rosa bonitas das rubiáceas, atraem esse tipo de borboleta aqui, que são as clássicas itomide, né, chamadas de borboletas de vidro. E elas já têm essa transparência nas asas, essa cor aqui mais parecido com o tronco de uma árvore.
para ficarem bem camufladas na região escura da mata onde elas atuam, né? E essas aqui você dificilmente vê elas, você tem que estar bem paradinho, prestar muita atenção na época do ano, senão você vai passar por elas sem ter sequer visto. Então, a gente está falando um pouco mais adiante já aqui, ó, de onde você encontra, né? Por exemplo, umas estão no chão, outras estão a 1 metro e meio de altura. Essas aqui você pode encontrar a 5, 6 metros. E biblis vai desde o chão até a copa das árvores. E muitas fêmeas, né, aqui alguns são machos, mas muitas fêmeas são mais raras que os machos, isso é bom você entender. São diferentes nas cores que os machos, né? E não costumam descer no chão. Os machos é que tem que ir lá em cima procurar elas. Então é muito difícil, às vezes, você fotografar a fêmea daquela espécie que você gostaria de ter a foto do macho e da fêmea. Isso é um padrão bastante triste, né? Assim, para quem quer fotografar, mas acontece. Desde o nível do mar até o alto das montanhas, também você vai encontrar certas borboletas que são encontradas só a 1.000 metros de altitude, por exemplo. Outras a 1.500 metros de altitude, que depois eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, algumas borboletas estão relacionadas a bambu e elas também são crepusculares, tá? Então, você vai ter que ir num lugar onde tem bambu e a tardinha para encontrar elas. E elas são muito da cor assim da folha seca do bambu, são mais raras, tá? O Póptera, que eu falei antes, é uma dessas. E muitas delas só ocorrem numa faixa de altitude, certo? Existem aí as pitchas, né, que é Ermelpitcha, e várias gêneros com esse nome, pitcha junto, PPY, né, que são muito daquela altitude de 1.500 metros, 1.400 metros e bambusais. Muitas são difíceis de ver devido à camuflagem, né? Essa aqui até é Caligo, o nome é gênero, né? Ela tem uma camuflagem que é uma camuflagem que parece aqui o olho de uma serpente, as escamas e a cabeça de uma serpente. Então, ela com a asa aberta, ela é uma asa dessa cor aqui, marrom, um pouco de azul, tudo sem muita vibração, uma asa bem discreta. E é muito difícil você pegar ela com a asa aberta. Você vai geralmente ver ela assim, ó. Isso também é uma coisa importante, né? Algumas, geralmente, você vai pegar de asa aberta, como a Madres, e outras você geralmente vai pegar de asa fechada, como o Caligo. Então exige uma paciência enorme se você quiser ser um fotógrafo de borboletas. Eu ainda estou começando, mas é muita empolgação, né? Por isso que eu gravei o vídeo. Mas eu já estou percebendo isso, assim, que é uma questão muito de paciência, né? Às vezes você consegue, depois de 2 meses, tirar a foto que você queria. Outras você não vai ver porque elas estão muito camufladas, né? E algumas até imitam, como os aretes aqui, ela até imita o vento nela, a folha seca, né? Então muitas elas deitam essa asa no chão e você só às vezes não vê, até quase pisa em cima. Aí elas saem, você tem que ir seguindo ela com uma distância, e aí ela vai pousar de novo, você vai ter que ficar bem esperto ali naquele metro quadrado para ver onde é que ela está. Às vezes você perde o fio da meada e tem que fazer ela voar de novo. Aí você consegue fotografar ela. Essa aqui, ó, que eu falei, que é de altitude e do bambuzal. Agora eu não lembro o nome dela. É Ninfalide Satirine, alguma coisa assim. Beleza. Ou ela é com C, ou subfamília, né? Cassini, alguma coisa assim. Cassini. Bom, não lembro agora, mas é um caso de altitude e de bambuzal. Bom, aqui está a morfo, né? Ela é típica voadora, né? Dificilmente você acha ela parada. E quando ela para também ela fecha as asas. Mas na senescência você consegue fotografar ela. Essas clássicas aqui, amarela e preta também, né? Assim. Aqui uma outra Madres, ó.
bem camuflada. E essas aqui são dois grupos de borboletas que tem muita borboleta branca e amarela, que é Pieride, e o outro grupo é Licanide, que raramente você vai pegar ela paradinha polinizando uma flor. Geralmente ela vai estar voando também, e é um problemão. A maioria das fotos que eu tenho delas aqui foi muita sorte de ela estar parada. Às vezes você segue ela por 40 minutos e ela não para. Aqui um caso de Dietria, né, que é uma borboleta chamada borboleta 08 ou borboleta 80, que ela é muito comum você encontrar ela assim, e ela é muito bonita assim. Assim é bem mais difícil de você encontrar. Essa aqui já estava meio velha, meio doente talvez. Aí ela ficou com as asas abertas já tinha ligado, né, deixa pra lá e não estava nem aí. Aí eu conferi. Então, algumas têm o voo rápido, certo? Outras, essa aqui é voo rápido, essa aqui é um voo um pouco mais lento porque ela é grande. E muitas delas são muito diferentes de frente e de lado, então às vezes você até nem acha que até outra espécie, quando você vê, é a mesma. Mas você tem que ter paciência, né, para conseguir isso. Agora vamos falar um pouco de como você vai lá na mata para fotografar, né? Como que você tem que se vestir, que lente você usa, que máquina você usa e alguns aspectos ali da configuração da máquina, que já é meio que para encerrar esse vídeo. Então, eu sempre andei muito assim, com a minha bermuda colorida, a minha bota branca, que eu não gostava muito de bota preta porque esquenta muito. Mas ao longo do tempo eu aprendi que eu teria que estar bem camuflado, certo? Então, se você quiser realmente entrar na mata e não ser percebido, você vai ter que ter uma roupa não exatamente como essa, né? Que essa aqui é 3D, camuflada, totalmente camuflada, né? Não fazer movimentos bruscos, ter uma bermuda, tipo essas bermudas do exército, verde camuflada já ajuda, ou uma calça camuflada melhor, uma bota camuflada melhor, para evitar problema de cobras, uma camisa camuflada, ou uma camisa verde escura, né, com uma estampa de preto para dar aquela camuflada assim. Aí você vai fotografar várias coisas sem ser percebido. Outra coisa é não fazer movimentos bruscos. E especificamente em relação a borboletas, nunca faça o seguinte, nunca fique fazendo sombra na borboleta. Tá? Porque muitas borboletas, quando você chega perto, você descuida e passa por ela e faz a sua sombra, aí ela voa e foge. Então sempre evite de fazer sombra na borboleta ao se aproximar dela, isso vai espantar a borboleta. Aqui vamos ver os aspectos técnicos então. No meu caso, eu tremo muito a mão na hora de tirar a foto, então eu uso muito velocidade alta. Tá? Para fotografar a borboleta eu uso velocidade, aí você tem que estudar antes o que é velocidade, o que é ISO, o que é distância focal, essas coisas de fotografia, dá uma boa estudada para vocês entenderem do que eu estou falando aqui. Tá? Então esse é como é que eu chamo, pré-requisito para entender o que eu vou falar agora. Então eu uso uma velocidade, por exemplo, 1 para 500, então a foto é 500 milésimos de segundo, né? 1 dividido por 500 segundos vai tirar uma foto muito rápida, tá? Pega um segundo e divide em 500 partes, esse é o momento que a luz vai entrar lá na máquina e vai depois gerar a imagem da foto. E por incrível que pareça, tem borboletas como essa aqui, ó, que se você usar uma velocidade 1 para 200, ou um flash, uma coisa assim, ela voa no momento que você bate a foto e às vezes ela sai desfocada. Então olha que doideira, né? Então já vou aproveitar esse gancho aqui, ó, chamo ela de borboleta cambalhota, porque ela sempre dá essa cambalhotinha aqui. Vamos já falar de foco, tá? Os fotógrafos profissionais eles recomendam que você sempre foque o olho da borboleta. Depois você pode bater umas outras fotos que dê uma foco maior na asa, mas é padrão assim de qualidade de fotografia de borboleta o olho.
tá? Então você tem que estar camuflado, você tem que ter cuidado com a velocidade para não sair borrada a sua borboleta ou para a sua borboleta sair desfocada, né? Uma outra coisa que você deve ter muito cuidado é o flash, tá? No caso de uma borboleta de vidro como essa, se você colocar um flash, vai desaparecer aqui, ó, a transparência, que é o grande barato dela, assim, né? A grande característica dela. Então aqui às vezes vale a pena você usar uma velocidade menor, tipo 1:100, ela está paradinha, afirmar a máquina num tronco, né, qualquer árvore que tenha perto, você encosta a máquina fotográfica, você treme muito, você firma bem, faz o foco dela legal e põe um ISO um pouco maior, que é a velocidade ISO, que também vocês têm que entender de fotografia um pouco para saber o que é. Mas a velocidade ISO ela é uma velocidade que quanto maior o número, por exemplo, 800 em relação a 100, mais aqueles pontos meio borrados vão aparecer na sua foto, certo? Então esse fundo borradinho aqui, parece uma TV meio fora do ar assim. Se você usar um ISO 100, não vai ter isso, vai ser essa foto aqui, por exemplo. Se você usa um ISO muito alto, sua foto vai ficar tudo como aquilo lá, ó. Um ISO 1600, por exemplo. Então você tem que calibrar a máquina para fotografar ela sem flash, com uma velocidade mais lenta para entrar mais luz, o ISO mais baixo possível, né, mas que consiga pegar as características dela sem ela ficar toda enfumaçada a foto, certo? Bom, então quando você está na sombra, no interior da mata, e é uma borboleta assim, vai ser um desafio você fotografar. Já no caso que se você está a pleno sol e numa flor, numa área aberta, você pode abrir mão do flash, colocar uma velocidade bem alta, se é uma borboleta muito rápida, para você pegar ela sem ela dar um movimento aqui, né? Porque algumas você vai estar com ela batendo as asas na hora que você vai focar. Ou espera ela parar, né? Então muito cuidado aí, né, com o foco, com o ISO, a velocidade ISO da máquina e a velocidade também da abertura da, que abre para entrar a luz da máquina, né? A lente para fotografar tem 3 tipos de lente, né? Uma lente que chama de macro, que é quando a borboleta está realmente muito concentrada ali, você pode chegar a um palmo dela. Depois tem uma lente tipo 18-55mm, que é uma lente que vem em qualquer kit de fotografia aí, da Canon, por exemplo, você compra a máquina já vem a 18-55. É uma lente para você fotografar elas também chegando mais perto. Mas na minha experiência pessoal, a lente que melhor eu consegui utilizar é a 75-300, que é uma lente que você consegue ficar na distância que a borboleta não foge de você, ela não vê você direito, não percebe você como uma ameaça. Você consegue dar um zoom legal, põe uma velocidade mais alta e consegue tirar fotos boas, mais ou menos aí a 5 metros da borboleta, certo? Então pensem nessas lentes aí se você quiser tirar as fotos. Uma outra coisa que tem que ter cuidado é a profundidade de campo, né? A profundidade de campo geralmente é relacionada ao parâmetro F da fotografia, né? Da máquina fotográfica. Então você pode ter um F lá 2.8, você vai focar só o corpinho da borboleta e todo o resto vai ficar desfocado. Isso é uma profundidade de campo. Outra profundidade de campo, tá, como aqui, ó, que também aqui a grama sai focada, até algumas coisas mais longe ainda sai focada. Aí você vai usar um F18, por exemplo. Quando você usa um F18, tudo fica focado, mas tudo fica mais escuro. Aí você tem que compensar ou no ISO, ou baixando a velocidade, ou usando flash. Fotografia é um negócio complicado. Se você quer criar aquele efeito bonito, né, do fundo desfocado, aí você usa um F baixinho aí, 5.6, 2.8, certo? Vai ficar jóia a foto. Quando alguma flor por perto, ou até uma outra borboleta numa outra flor, é interessante você tirar a foto dela,
você usa um F grande. Beleza? Ó, aqui mais um exemplo de uma itomídea aí, borboleta de vidro, fotografada com flash. Então, às vezes, dependendo do caso, eu gosto mais de ver ela como ela é. Mas, às vezes, dependendo de onde pegou o flash aqui, ó, cria até umas transparências ou uns reflexos de outras cores que não são cores exatamente naturais que ela reflete, né? É só graças ao flash que você consegue ver isso. Pode ser interessante também. Bom, acho que eu passei aí a maioria das coisas que eu aprendi nesses poucos anos que eu estou fotografando, né? 2 anos que eu estou fotografando elas com mais cuidado. E já dei então dicas aí de muitas coisas, né? Inclusive de lentes e alguns aspectos técnicos de fotografia que eu também ainda estou aprendendo, mas recomendo assim que você vá para a floresta também não usando nenhuma coisa com cheiro forte, né? Tipo, um desodorante muito chamativo, alguma coisa assim que possa espantar os insetos, né? Também uma outra questão são dias nublados e dias de sol, que eu esqueci de comentar, só para encerrar o vídeo. Existe uma grande diferença, assim. Você vai fotografar talvez a metade das borboletas ou até menos num dia chuvoso ou nublado em relação a um dia com o céu bem limpo. Então, deixe para ir sempre em dias com o céu bem limpo, até porque vai ajudar a iluminar a floresta, dentro da floresta, ou quando a borboleta está, vai ficar mais fácil, você não vai ter que usar tripé para fotografar a borboleta. E também não vai ter que abusar de ISO alto e criar aquela imagem esfumaçada até no corpo dela, que é horrível, né? Sobre o uso do tripé, eu não costumo fotografar a borboleta com tripé. Eu costumo sempre, porque ela se mexe muito rápido, então até que você monta o tripé, a borboleta já foi embora. Mas acontece que muitas vezes você consegue achar uma pedra, achar um tronco, apoiar bem, você consegue bater a foto. Mas tem gente que usa isca, a pessoa põe a isca, foca na isca e espera as borboletas virem. Só que eu sempre gosto assim também de mostrar onde que a borboleta estava naturalmente, né? Por exemplo, estava numa flor de tal coisa, de outra. Então depende muito do objetivo de cada fotógrafo, né? Tipo, eu gosto muito não só de fotografar a borboleta, mas de fotografar ela polinizando ou acasalando, algumas coisas assim. Aí é diferente, né? Tipo, se você usar tripé, dificilmente você vai conseguir pegar uma cena dessas até que monta o tripé. Bom, então para encerrar, vamos falar aí um obrigado para vocês por assistirem aqui o vídeo, dar um like, se inscrever no canal Vídeos de Ecologia e também agora chega a hora da gente terminar e ir para o cafezinho e aí amanhã se preparar para fotografar as borboletas. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Falou!